estou vendo todo mundo. Isso é importante. Boa noite a todos. Uma alegria poder atender ao convite. E toda vez que eu venho aqui, a gente fica ansioso para chegar logo o dia. E o que nós percebemos é que o assunto de hoje, nós fomos estudar e nós não sabemos nada. E estudando aprendemos alguma coisa. E aprendendo alguma coisa, percebemos que temos condição de colocar só um pouquinho em prática do que a gente aprendeu. É um assunto desafiador, porque o que a gente gosta de falar na casa espírita é de assunto que comove as pessoas. E esse assunto é um assunto que diz respeito a todos nós. A loucura ou loucura e suas causas na visão espírita. Vocês permitem fazer só uma ligação aqui? Brincadeira, né, gente? Aí é coisa de doido já, né? Lá no livro Chico de Francisco, é um livro escrito por Adelino da Silveira, que era um amigo particular do Chico. Então, nesse livro, um deles, né, ele escreveu alguns livros sobre encontros, passagens e falas com o Chico. Ele era de Mirassol, Adelino, e conviveu muito tempo com o Chico. Ele era bem próximo do Chico. Lá no livro Chico de Francisco, que é a última passagem do livro, a última página do livro, ele perguntou para o Chico o que é o louco. Quando a gente vai pensar o que é louco, louco o que é? Louco, a psiquiatria define como alguém que se distanciou da realidade. É engraçado, né? A gente vai abrir um parênteses aqui, que médium é tudo meio doido, né, gente? Médium é tudo meio maluco, tudo meio doido. Porque o médium, a percepção dele, abrindo um parênteses, a percepção do médium, ela, é lógico que varia de grau em grau, de médium para médium. Ela é uma percepção muito mais aguçada. E a percepção do médium coloca em contato com energias, com vozes, com visões, que vão muito além do campo visual, do campo auditivo, do campo material. E o médium, se não estiver preparado, se não estiver vigilante, ele fica louco mesmo. Ele fica louco. Por isso que o médium, quem frequenta a casa espírita, está desenvolvendo a mediunidade, precisa estudar para entender os fenômenos que acontecem com ele. Porque tem dia que a gente acha que está ficando doido mesmo. Tem dia que parece que a gente está fora do corpo, parece que nós somos 3, parece que nós somos 4, e a gente, entendendo os fenômenos, a gente consegue lidar melhor com eles. A chance de se desequilibrar é muito menor. Então, o que é o louco? Na visão dos espíritos, louco é aquele que não se conforma com a realidade presente. Louco é aquele que não se conforma com a realidade presente. Então, vamos citar algumas coisas práticas, né? Algumas lições práticas. Nas nossas várias encarnações, nós passamos por diversas experiências, da riqueza, da pobreza, da miséria, do poder, da enfermidade, da saúde. A gente passa por várias experiências. O Livro dos Espíritos fala para nós que as provas da riqueza e da pobreza são do mesmo grau de dificuldade. É difícil tanto uma quanto a outra. Isto é difícil tanto passar numa quanto passar na outra prova. Mas o que traz maior perigo é a prova da riqueza. Porque com a riqueza nós entramos, pela nossa imaturidade espiritual, nos abusos. A gente abusa. Então, o livro No Mundo Maior, esse livro aqui, os capítulos 16, é ditado por André Luiz, psicografia do Chico. Capítulo 16 tem por título Alienados Mentais. Quem tiver curiosidade, gente, é um curso sobre loucura, sobre alienação mental, sobre forma de se preservar, sobre o que conduz. Então, capítulo 16 e 17. O 16, o título dele é Alienados Mentais, e o 17 é No Limiar das Cavernas. A gente já vai falar sobre isso. Então, aqui nesse livro, eu vou trazer algumas passagens dele. Aqui nesse livro, o Calderaro, que é o instrutor ali do André Luiz, leva o André Luiz para um
entre aspas, né, que a gente não chama assim hoje mais, para um hospício. Quando o André Luiz entra lá, ele, espírito, enxerga muito mais do que o que nós vemos. A gente vê o doente desequilibrado. Ele vê o doente e vê a quantidade de acompanhantes que estão com aquele doente. A primeira pessoa que ele encontra é uma senhora. E uma senhora que está conversando com as outras, dizendo para as outras que o próprio imperador vai se interessar pelo caso dela, que logo logo ela está saindo dali. Olha, não tem imperador mais, não existe imperador mais. O Calderaro vai explicar para o André Luiz. Essa senhora é uma pessoa que foi uma duquesa no passado. Em outras encarnações, ela era uma duquesa lá na Europa. E como duquesa, ela abusou muito do poder, da riqueza e do poder. E por conta desses abusos, histórias parecidas com as nossas, hein, gente? A gente fica achando que é tudo muito distante, é muito parecido com as nossas. Por conta desse poder, ela desencarna em grande sofrimento, com muitos devedores cobrando dela. Ela desencarna ali, faz um planejamento, um projeto para que ela possa reencarnar numa situação da qual ela consiga quitar diante da própria consciência os débitos que ela adquiriu naquele passado. Então ela reencarna numa situação de humildade, de dificuldades, com os obsessores cobrando contas dela. Olha, pensa, o espírito é o mesmo espírito que viveu a experiência da riqueza, do poder e que está vivendo agora a experiência da pobreza, da miséria, da dificuldade. O espírito é o mesmo. Quando chegou aqui naquela realidade atual, como é que o espírito foge? Ele nega aquela realidade, porque ele não consegue conviver com aquela realidade, e ela entra em contato inconscientemente com memórias do passado, onde ele ilusoriamente era o dono da situação. Então, aquele espírito daquela senhora que estava vivendo uma situação de pobreza não aceitou o choque de conviver com uma realidade que seria educadora para ela. Então, em espírito, ela se conecta inconscientemente com a realidade onde ela era duquesa. E aí, para quem enxerga ela, para os familiares, é um doido, não, doido, pensa, você tem alguém na família? E a pessoa na família fala, eu sou um rei, vocês têm que me obedecer, eu sou um duque, eu sou um príncipe, eu sou um guerreiro, eu sou um presidente, eu sou um primeiro-ministro. A pessoa, então, ela está negando viver a realidade que é dolorosa para ela, que é de privação para ela. Ela fica presa, então, naquilo que já passou, naquilo que já aconteceu. É isso que o Chico falou. Louco é aquele que não se conforma com a realidade presente. Vamos ver se é verdade? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Aqui, Allan Kardec já vai trazer para nós uma definição, mas já vai trazer para nós uma forma de profilaxia, uma forma de tratamento. Porque todos nós estamos sujeitos a ficar loucos. Todos nós. Desde que nós não aceitemos a realidade da nossa vida hoje. De vez em quando eu tenho certeza, a gente fica pensando assim, não, podia ser diferente, né? Eu podia ter mais dinheiro, podia ter mais saúde, eu podia ter nascido na Suíça, eu podia ter mais companheiros que me compreendessem, eu podia ter mais renda. De vez em quando a gente fica buscando uma realidade que não existe. Eu lembro de uma atleta, não sei se vocês vão se lembrar, o nome dela é Laís, eu não vou lembrar o sobrenome dela. Ela fazia ginástica, ela era uma ginasta brasileira, e ela passou por snowboard, que era uma competição no gelo, esqui no gelo. E ela sofreu um acidente. Nesse acidente, ela ficou tetraplégica. E ela perdeu a capacidade de conversar, a capacidade de deglutir, de engolir o alimento. Então tiveram que ligar uma sonda nela, ela não conversava, e ela não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo. E os médicos disseram para ela, olha, você nunca vai conseguir se alimentar sozinha, e nunca mais conversa. E ela conta, aí ela voltou a conversar e voltou a se alimentar. Ela conta que ela ficou muito tempo presa na ideia do passado. Por que eu fui me aventurar nesse esporte? Por que eu fui lá aquele dia? Por que eu não fiquei em casa naquele dia? Por que eu não me aposentei? De vez em quando a gente corre esse risco também de por que eu não fiz diferente. Eu lembro que eu passei no concurso público, aí vai a história pessoal minha, depois eu volto na Laí, depois eu volto aqui no André Luiz. Eu lembro que eu passei no concurso público e não me adaptei lá.
e fui para outro lugar trabalhar. E nesse outro lugar, depois que eu fui para lá, o salário do concurso público estava muito ruim onde eu tinha passado. E eu lembro que eu fui para outro lugar, fui para o banco. E no banco eu olhava a renda do pessoal que estava lá, onde eu trabalhava. Deve ter sido coisa de Deus. Eu fiquei procurando o termo aqui para falar. Deve ter sido coisa de Deus. Porque depois que eu fui para lá, o salário do povo disparou e o meu parou. Né? De maneira que o pessoal que ganhava metade do que eu estava ganhando ali começaram a ganhar 3 vezes mais. Aí eu conto que eu demorei mais ou menos 2 anos para entrar no banco. Porque todo dia eu ficava preso naquela ideia fixa que vira obsessão, vira desequilíbrio e atrai companheiros para nós. Cuidado com a ideia fixa, hein, gente? Ideia fixa pode ser alguém que está conversando conosco, que mantém a gente com uma fixação mental. Começou com ideia fixa, seja ela qual for. Começou com ideia fixa o dia inteiro pensando nisso, para, respira e começa a colocar ideias novas na cabeça. Lê um livro, conversa com pessoas diferentes, sabe? Oxigena o pensamento. Porque eu ficava sempre pensando, o que eu vim fazer aqui? Por que eu não falei não quando chamou aqui? Aí eu demorei 2 anos para começar a trabalhar nisso, para estar de corpo e alma ali. E a Laís, ela conta que ela ficava se recriminando, e isso não ajudou em nada, até que um dia ela pensou assim, essa tecnologia na verdade é um processo, né? Ela pensou assim, quer saber de uma coisa? Passou, já passou. Deixa eu me concentrar no tratamento de agora, na fisioterapia de agora. Ela começou a se concentrar. E ela, contra os prognósticos médicos, ela começou a falar, sem ajuda de aparelho nenhum, e tirou a sonda que alimentava. Então hoje ela se alimenta, ela casou, né? Se casou, tem uma companhia, mas não recuperou nenhum dos movimentos. Mas o que eu posso fazer com a situação de hoje? O melhor que eu posso fazer é isso, então o melhor que eu posso fazer é isso. A ideia então de evitar a loucura é: aceita a sua vida do jeito que ela é, com as limitações, do jeito que está acontecendo. Porque enquanto eu estou idealizando, eu estou sonhando, aquilo não acontece. Aquilo não vai acontecer. Mulher é danada isso, né? Mulher sonha com um príncipe encantado, não sonha? Acho que não sonha mais não, né? Nossa, esse homem vai adivinhar meus pensamentos, e não é assim que vai acontecer. O príncipe encantado seu é alguém que tem conflitos, dificuldades, é alguém que está lutando para manter o próprio equilíbrio, que quer construir uma vida, que é ser humano, que tem dificuldade, como a princesa encantada também é assim. A gente sonhar com situações inatingíveis não nos ajuda a atingir as situações atingíveis. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, item 14. Item 14, o título dele é o suicídio e a loucura. Olha o que Allan Kardec vai falando aqui. Que a fala de Kardec com Chico, aqui, tanto que bate. Ó. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, a calma e a resignação. Quando fala calma e resignação, não está dizendo que a gente só tem que aceitar e não procurar melhorar a situação. Seja uma enfermidade, seja um desemprego, um desentendimento familiar, você está desse jeito. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para que a situação não seja tão conflitante do jeito que ela é? Não seja tão drástica do jeito que ela é? A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que olha o diagnóstico que Allan Kardec dá para nós aqui então. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida, que o homem não tenha coragem de suportar. A maioria das loucuras é a situação que eu estou enfrentando aqui, que eu não quero aquela situação, ela é desagradável, ela é inoportuna, eu começo a fugir da realidade, eu começo a criar fuga da realidade. Isso é um suicídio indireto, porque vai drenando, vai minando as nossas forças. Né? A gente tem que
dos Espíritos, lá na introdução, no item 15 da introdução, Allan Kardec vai dizer: todas as grandes preocupações do espírito podem ser geradoras de loucura. Então, se alguém ficar 100% do tempo preocupado com a doutrina espírita, Allan Kardec fala lá, vai ficar louco. 100%, eu não quero saber de mais nada, só espiritismo, eu quero estudar, vai ficar louco. Eu quero aprender, vai ficar louco. Por quê, gente? Porque a nossa vida, ela precisa de aprendizado e experiência. Então ela precisa de equilíbrio, eu tenho que equilibrar a minha vida. Eu venho aqui no centro, eu trabalho, eu passo, eu ouço, eu aprendo, mas aí eu preciso colocar em prática lá fora. Então, olha se não é assim. Eu sei que o Alexandre teve aqui semana passada, né? Semana atrasada. O Alexandre teve semana atrasada. E um dos comentários dele, eu tenho espião aqui que me conta tudo. Pelo menos a versão dele, né? Um dos comentários dele foi que, gente, quem é que se dispõe a sentar com o andarilho e conversar com ele? Quem é que faz isso? Mas o grande desafio nosso, quem é que se dispõe para sentar com a pessoa complicada da família e escutar ela? E toda a família tem. Tem uma pessoa complicada. Então, às vezes a gente consegue fazer isso com um desconhecido, com um andarilho. Eu consigo porque ele contou a história dele e foi embora. Agora é a pessoa que faz parte da minha história. Aquela pessoa que eu fico me perguntando assim, gente, por que ela é desse jeito? Por que ela não é diferente? Por que ela não é mais calma? Por que ela não reclama menos? Por que ela não é mais solidária? Olha, eu negando a realidade. Enquanto eu estiver negando a realidade, eu vou estar precisando conversar com o marido mesmo, com desconhecidos. Porque os conhecidos é alguém que me perturba. Quem foi essa pessoa no passado? Por que ela está comigo ali naquele momento? O que eu preciso desenvolver que a misericórdia divina colocou junto comigo? O inimigo do passado? Alguém que eu preciso me acertar? Alguém que eu prejudiquei? Eu não sei. Eu não tenho respostas para isso. Eu só sei que o motivo justo existe para ela estar ali. E ao invés de eu negar, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer de melhor na situação? Todas as lições que a gente ouve, os livros que a gente lê, são para um motivo, para nós mudarmos o nosso proceder, para a gente fazer diferente, para a gente fazer melhor, tudo. A doutrina espírita, eu sempre digo nas minhas falas, ela não foi feita para dentro do centro, muito pouco aqui para dentro, porque aqui todo mundo se abraça, né? Todo mundo aqui é gente boa, pode vir com a gente lá em casa. Às vezes vai rir para vocês acham que vai rir para mim o dia inteiro? Vocês acham que lá em casa eu falo bonitinho, mansinho assim? Os exercícios, nossa, mas ela ri muito em casa também. Os exercícios nossos, e eu sou gente boa em casa também. Pelo menos quando eu estou dormindo, né? Então, o Allan Kardec vai dizer isso para nós aqui. Todas as grandes preocupações, elas podem ocasionar loucura. Por isso que a gente precisa desse equilíbrio na vida. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, lá fala sobre a lei natural. O que se deve entender por lei natural? A pergunta que fizeram, né, dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única que nos permite alcançar a verdadeira felicidade. Quando nós nos afastamos dela, nós somos infelizes. Sintetizando a resposta dos Espíritos. E a 621 vai dizer que essa lei está escrita na nossa consciência, então ela está presente em nós. Então a gente sabe que quando está fazendo alguma coisa errada, a nossa consciência, no silêncio do nosso interior, ela está nos advertindo. E está deixando uma marca em nós, dizendo assim, olha, você estava fazendo uma viagem em linha reta. E você escolheu parar e entrar no pântano. A lei vai te aguardar a sua volta. Você pode ficar 50 anos,
300 anos, 2000 anos, você vai ter que voltar para o mesmo lugar de onde você saiu. A sua consciência te divertiu. Olha, isso que você está fazendo é abuso de poder. E quando nós saímos, a gente precisa voltar. E quando volta, o que a lei de Deus nos permite? Ela coloca situações, circunstâncias e pessoas que são capazes de nos conduzir de volta ao nosso caminho. Só que quando eu começo a conviver com essas pessoas, com as situações, a gente se revolta. Não quer isso. Eu quero aquela vida que eu tinha, que eu andava, que eu tinha poder. Eu não quero isso aqui do jeito que é hoje. É doloroso, eu estou negando isso. Virou loucura. Deixa eu abrir um pouquinho esse livro aqui, falar alguma coisa desse livro aqui. Mais 5 minutos só? Mais 10 minutos, né? Deixa eu falar então o mecanismo da mediunidade, capítulo 16. Lá no finalzinho do mecanismo da mediunidade é um espetáculo também. Eu confesso que eu entendi só um terço do livro, 2 terços eu li, mas não entendi quase nada. Achei técnico e muito profundo. Depois da segunda leitura eu entendi muito pouco dele. Lá no capítulo 16, lá no último item, tem por título Gradação das Obsessões. De vez em quando, nas nossas casas, mas muito raramente, a gente perde a paciência, não perde? Lá uma vez no ano, lá uma vez na década, não sei, depende da evolução de cada um. Lá uma vez na hora, a gente perde a paciência, desequilibra, às vezes até fala palavrão, às vezes xinga e fica nervoso e fica bravo. Nesse instante, nosso pensamento ele é vibração pura. Nesse instante, nosso pensamento desce e começa a vibrar em alinhamento com espíritos inferiores, com espíritos que querem a desarmonia, que quer o problema, que quer a briga. Quando a gente começa a vibrar com eles, entra em conexão com eles, nós absorvemos a energia e o pensamento deles e começamos a ser médiums deles. E não precisa deles estar dentro da nossa casa. Imagina você pegar o celular e fazer uma videoconferência com 10 pessoas desequilibradas e estar no nível de vibração, conversando com os 10 desequilibrados. Daqui a pouco, ao que desligar, você está xingando todo mundo. Então, quando a gente entra nesse estado de invigilância, nós assimilamos essa faixa de vibração. E olha o que o André Luiz vai falar para nós. Quando a gente assimila, muitas vezes em nossos estados de tensão deliberada. Por isso que a gente tem que manter vigilância. Tá? Quando a gente vai perder a paciência, vai perder a calma, vai entrar no caminho da raiva, da cólera, para um pouquinho, para, respira. Pega a garrafinha de água, toma um golinho d'água, respira. Tá? Eu estou descendo aqui, para aqui, não chega aqui não, respira. Mesmo que eu não consiga voltar para o equilíbrio total, mesmo que eu sair ainda um certo mal-estar daquela situação, porque a gente absorve esse mal-estar, mesmo que eu seja um certo mal-estar, para por aqui, porque o André Luiz vai dizer assim, ó, inclinamos-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes, que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais desprevenidamente nos transformamos na vida em médiums de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação, porque nós nos associamos a outros companheiros. Nós entramos. Imagina um carro nosso, bonito, novo, limpo. Vocês têm coragem de deixar esse carro em qualquer lugar com a chave na ignição e aberta? Não tem, nem um caminhão, né, Zé Ricardo? A gente não tem coragem, tem? O médium estuda, trabalha, o nível de vibração dele vai melhorando. Se ele ficar invigilante, ele é um carro aberto com a chave ali. Dificilmente uma pessoa de bem vai passar ali e falar assim, oh, alguém largou o carro aberto aqui, mas um ladrão que quer roubar, que está de olho, ele vai levar seu carro embora, vai depenar. Olha a seriedade nossa, todos nós somos médiuns. Aí o André Luiz vai dizer para nós, é assim que somos por vezes loucos temporários, alienados mentais
em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas. De vez em quando a gente encontra companheiros nossos, ou eles encontram com a gente e falam: nossa, você estava doido um dia, não quis nem conversar com você. No trânsito, vocês já fizeram isso? Gente, ninguém está feito, né? Eu tenho certeza que no trânsito não dá vontade de vez em quando de... Gente, teve um dia com um rapaz, ó, as histórias, né? Teve um dia que eu estava no aniversário da criança, um rapaz entrou e me cortou, e eu estava tão desequilibrado que eu fui atrás dele. Andei 3 quarteirões atrás dele, ele andando e eu atrás dele. Eu pensei: nossa, se ele parar e for um sujeito grande, como é que eu vou correr? Depois de 3 quarteirões, ele ficou assustado, que eu fui atrás dele. Depois de 3 quarteirões, eu falei: gente, que coisa louca que eu estou fazendo, olha que loucura, eu nunca fiz isso em lugar nenhum. Olha que coisa doida, olha a loucura temporária. Olha, onde é que eu entrei? Eu não sei se tinha problema em casa, o que era, mas olha onde que eu entrei. Depois que eu entrei aqui, nós podemos incorrer em crimes tenebrosos, que aí a gente vai demorar várias encarnações para poder solucionar. Aí no mundo maior, capítulo 16 e 17. Calderaro, que era escritor no livro, nesse livro maravilhoso, vai falar para André Luiz assim: excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então deixa aqui que eu tenho que contar a história antes de terminar. Lá no livro Chico de Francisco, tem uma história que chama-se, o título da história lá é São Luís Gonzaga. Então, o Adelino conta uma história do José Xavier, que era o irmão do Chico. O José Xavier, a pedido do Chico, porque o Chico trabalhava na repartição pública, e as pessoas começaram a procurar no trabalho dele. E isso começou a trazer problemas para ele. Então ele pediu para o irmão dele receber essas pessoas com problema na sapataria dele. E o José Xavier ficou 11 anos recebendo os obsidiados, acompanhando a sapataria. Durante 11 anos ele conversou com essas pessoas. Conversava com essas pessoas até dar o horário do Chico ir para o centro e receber essas pessoas. Durante 11 anos. E alguns chegavam amarrados lá. 11 anos ele fez esse trabalho. Um dia o Chico está lá na casa dele, se preparando para ir para o centro, e o Emmanuel falou para ele: Chico, daqui a pouco vão dizer para você, vão te chamar aqui e dizer que o José Xavier teve um mal súbito. Então daqui a pouco eles vão te chamar aqui. Passou um pouquinho e avisaram para o Chico. E o Chico foi para lá e disseram para o Chico assim: olha, o médico falou que ele vai voltar. O Emmanuel falou: olha, realmente ele vai voltar, a consciência dele, mas ele não vai reconhecer ninguém, porque estão nas provas kármicas dele que ele vai ficar 11 anos no hospício. 11 anos no hospício. É loucura total. E aí o Chico chegou na beira da cama do José Xavier, ele não tinha retomado a consciência ainda, e viu vários espíritos ali em volta da cama. Aí ele perguntou para o Emmanuel: o que está acontecendo aqui? O Emmanuel disse assim: eles estão conversando entre eles, nós conversando entre nós aqui, e vamos pedir ao Senhor, a Jesus, que autorize o José Xavier a desencarnar agora, levando em consideração os 11 anos que ele passou atendendo os obsidiados. É engraçado, né? Quando fala que alguém nosso vai desencarnar, a gente quer segurar a pessoa, né? Então eu quero que ele fique aqui, que fique louco, né? Eu quero que ele fique aqui, depois já não aguenta o trânsito não, né? Mas quer que fique. Depois fica pedindo para Deus levar: oh, meu Deus, leva, que já sofreu demais, né? Que já sofreu demais, foi embora, né? E aí o José Xavier, a autorização chegou, ele desencarnou. Alguns meses depois, o Chico encontrou com ele. José Xavier foi lá na casa do Chico, em espírito, né? E desequilibrado. Ele falava que o cérebro estava maior que a cabeça dele. Estava no ponto, não conseguia ficar em pé. E passou alguns meses de novo. Já passou vários meses que ele tinha desencarnado. Ele perguntou, ele chegou lá, quando ele chegou, o Chico falou assim: olha, hoje é dia de São Luís Gonzaga. Então você vai para uma casa, para um centro que tem um nome dele. E ele foi para o centro Luís Gonzaga. O José Xavier em espírito, todo desequilibrado, e ficou lá esperando, porque São Luís Gonzaga visita todos os templos que tem o nome dele.
São Luís Gonzaga, então, veio pela rua e conta o Adelino que a rua ficou toda iluminada, de maneira que quando ele chegou perto do José Xavier, espírito que estava ali desequilibrado, né? Quando ele chegou lá perto dele, José Xavier não conseguiu olhar para ele, porque a luz dele era muito forte. E o José Xavier fez um pedido para ele. Falou, deixa eu fazer um pedido para o senhor. Me ajuda a ficar melhor, porque eu quero atender os obsidiados, eu quero atender os obsessores, nos bares, nas ruas. Eu quero continuar esse trabalho do lado de cá. Aí São Luís Gonzaga pegou uma flor, materializou uma flor e deu para ele. Ele aspirou aquela flor, ela se desintegrou e imediatamente ele ficou curado. Ora, ele desencarnou 11 anos antes, por mérito dele, com autorização de Jesus, e ficou desequilibrado daquele jeito. Meses, até ter condição de melhorar. Imagina um suicida, as dores de um suicida, que não é desassistido em momento nenhum. Então a história que a gente quer fechar é essa aqui, gente. Nosso tempo acabou, ainda passou. A gente agradece a atenção. A metade não deu para falar, mas é isso. Nós agradecemos aqui pela atenção de vocês e pelo convite de vocês. É gratidão, né, a você, a sua família, né, que divide esse momento conosco e que nesse